E aí, pessoal? Domingo que a gente começa abrindo, claro que sempre muito atento às questões envolvendo a pandemia do coronavírus e todas essas situações envolvendo a dificuldade que nós estamos aí vivendo em isolamento, mas também acordei vendo a matéria que a Globo fez com relação ao Ronaldinho Gaúcho, né, e as coisas envolvendo lá em 2011. Vocês sabem que eu tinha participação porque era dirigente do Grêmio. Mas eu quero fazer o contraponto, exatamente o contraponto do que a gente viveu em 2011 e o que a gente está muito próximo de viver. Douglas Costa e as suas questões. Estamos no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para contar uma história bonita, não uma história ruim, que foi aquela história que está sendo relatada aí pelo Esporte Espetacular, tratando de Ronaldinho Gaúcho e as suas questões naquele momento. Hoje é para falar de Douglas Costa, que é a parte boa do que a gente tem para produzir. O que a gente pode fazer? Que paralelo a gente pode criar? Quando se cria um ídolo importante, que foi o caso do Ronaldinho, quando se cria um ídolo muito importante, que é o caso do Douglas Costa, é legal para o torcedor essa sensação de pertencer à camisa do Grêmio. Né? É legal isso, é uma coisa boa, uma coisa muito boa quando esses jogadores valorizam. E o Douglas Costa, em todas as suas manifestações, revela uma vontade muito forte de retornar ao seu espaço, ao seu lugar, à sua casa. Lembrando que o Douglas Costa também é daqui, é de Porto Alegre, é vinculado às coisas do Grêmio desde menino aqui. Acabou jogando muito pouco tempo aqui, porque na época ainda se vendia muito mais jovens os jogadores. Imagina se ele tivesse surgido agora, ele teria ficado mais tempo aqui. Foi um jogador, é um jogador de seleção brasileira, é um ídolo por onde passou, jogou em clubes gigantes e está muito próximo de voltar. E essa frase é uma frase que ele tem repetido muito. Ele tem repetido muito. Douglas Costa consegue, através das suas manifestações, inclusive definir um tempo. Faltam 2 anos para terminar o contrato dele lá na Itália. E eu não sei como é que vai ficar, ninguém sabe como é que vai ficar esse mercado, ninguém entende muito esse mercado, mas o Douglas tem uma coisa muito, muito bem definida, ele vai vir para cá e ainda em época competitiva, ainda em época competitiva. Alguns meses atrás se falou na possibilidade dele ser vendido, né, dele ir para um outro clube da Europa e tal, que seria mais um caminho também muito importante na carreira dele, mas a gente não sabe como vai ser essa questão envolvendo o mercado, né? A gente não sabe. Mas vocês tenham certeza que essa porta do Grêmio está aberta para o Douglas Costa. Essa porta está lá aberta porque é um menino muito fixado, é um menino que já fez toda a sua independência e principalmente ele tem o que o Ronaldinho não tinha, né? Ele tem aquela gratidão e aquele carinho com a camisa do Grêmio. Ninguém vai ver o Douglas Costa discutindo negócio, né? Ele vai fazer X, Y e ele vai vir para cá e vai jogar no Grêmio. E vai jogar no Grêmio. E essa sensação que a gente tem é uma sensação muito boa. É confortante saber que alguém que foi criado por aqui, que foi criado dentro de casa, quer retornar para esse espaço. E me parece que essa é uma das lições que o Douglas Costa tem nos passado e que nós, de certa forma, precisamos sempre deixar aberto, porque é legal saber que o que tu constrói internamente, tu revela para os teus ídolos. Essa é a grande questão. A grande discussão que nós tivemos na época do Ronaldinho é que nós imaginávamos que aquela união também fazia parte das suas questões, e não fazia. E não fazia. E no caso do Douglas Costa, não só faz como está enraizado nele, né? A relação dele com quem o ajudou, com quem o criou, com quem, de certa forma, abriu as portas para o mundo, está lá fechada, montada, guardada e respeitada. E isso a gente precisa claramente desenvolver e valorizar e aplaudir. Eu não sei quando exatamente, o dia exatamente que o Douglas Costa vai vir, mas eu sei que ele vai vir. E só o fato de saber isso me conforta, me dá uma sensação de que o caminho
traçado ali nas categorias de base, deixaram mensagens importantes para ele e para tantos outros jogadores. Pode ser até agora, por que não? Porque a gente não sabe como vai ser. Se for agora, imagina ele jogando na do Alisson ali. Seria bom, né? Ele joga demais, ele joga demais. Talvez seja um dos grandes aí, entre dessa era de jogadores excepcionais que foram para a Europa. Talvez ele esteja entre os 5 maiores aqui do Grêmio. Nós temos o Ronaldinho, nós temos o Emerson. O Emerson fez uma história belíssima na Europa também. E nós temos ele. Acho que não passa muito daí não, né? Até a opinião de vocês, não sei quem mais. O Emerson tinha uma gratidão imensa, tem uma gratidão imensa pelo Grêmio. Gosta demais do Grêmio. O Douglas também está nesse caminho. Quem não teve nesse caminho foi o Ronaldinho. Mas essa é uma outra história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Venha para cá, faça parte deste time, dê joinha e venha curtir com a gente esse canal. Um abraço e até daqui a pouco.